sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei na plataforma Reconstruindo a História. Hoje, nosso assunto é a Sociedade Azteca, ok? Vamos então aí para o nosso primeiro slide. Mesoamérica é o termo utilizado para se referir a uma grande área geográfica e cultural do continente americano. Algumas das principais características do modo de vida mesoamericano era a utilização do milho como base de alimentação, a construção de grandes pirâmides escalonadas, o uso de um sistema de calendário baseado em 2 ciclos simultâneos e a criação e a utilização de escritas pictoglíficas que combinam elementos pictórios, cenas figuradas e glíficos, símbolos ou desenhos. Os arqueólogos identificaram intenso intercâmbio cultural entre diversos povos da região ocorridos em diferentes momentos da história. Assim, uma das sociedades mais influentes que se formou na Mesoamérica, a Azteca, incorporou elementos culturais desenvolvidos anteriormente por outros povos, como os Olmecas, os Toltecas e os Maias. Antes de sairmos do slide, esse mapa que nos é apresentado aí na imagem, ele demonstra, né, ele nos localiza geograficamente aonde a estrutura, né, das sociedades se localizavam aí. Você pode ver que mais ao sul nós temos os maias toltecas, os olmecas, né, os zapotecas, e mais ao norte, onde estão os toltecas e o Mescala, é a região onde vão se instalar aí os astecas. Eles vão aí, né, assimilar essas populações aí, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, então nosso tema continua sendo aí a Mesoamérica, né? Nossa segunda aula. A primeira aula falamos aí dos Olmecas, dos Toltecas, dos Teotihuacanos e por fim dos Maias, tá? Então aqui nós estamos aí nos concentrando agora no Império Azteca. O Império Azteca, ele tem uma relevância, né, muito importante, porque ele vai assumir, ele vai assimilar, né, principalmente os povos mesoamericanos do norte, da região que nós conhecemos hoje como México, ok? Vamos aí então para o nosso próximo slide. A formação do Império Azteca. De acordo com uma lenda azteca, o deus Huitzilopochtli prometeu conduzir seu povo da região de Aztlán, ao norte do altiplano central mexicano, para um novo local mais ao sul. Segundo o sacerdote de Huitzilopochtli, esse local prometido seria revelado aos astecas por uma visão. A de uma ilha rochosa, da qual se avistaria uma águia pousada em um cacto, com uma serpente na boca. Ali os astecas deveriam erguer um templo e construir uma cidade. Em 1325, depois de anos de peregrinação, os mexicas, ou astecas, chegaram ao local indicado pelo sacerdote, uma ilhota do lago Texcoco, onde construíram uma pequena cabana de bambu, que foi o primeiro templo de Huitzilopochtli e o núcleo inicial da futura cidade de Tenochtitlan. Guerreiros e conquistadores iniciaram a dominação de cidades e povos vizinhos, o que resultou na formação de um grande império. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas. Por meio dela, dominavam outras sociedades, obrigando-as a reconhecer sua autoridade política e militar e pagar tributos. O domínio de outros povos e os tributos pagos aos chefes astecas na forma de produtos como ouro e cacau transformaram Tenochtitlan em uma grande e bela cidade. Estima-se que no começo do século XVI, Tenochtitlan tivesse aproximadamente 300 mil habitantes, o que o império reunisse ao todo mais de 25 milhões de pessoas. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então assim que aconteceu, né? Então hoje esse lago, né, Texcoco, onde foi criado
a civilização asteca, são ilhas que foram formadas, a gente vai falar posteriormente aí, ele vai se desenvolvendo, crescendo e montando. É a posição onde se encontra a cidade do México hoje em dia, para vocês terem uma ideia, né? O deixou de ser um lago, tá? Era para se transformar uma das maiores capitais aí do globo terrestre, tá? E aí a civilização asteca ela vai se expandindo através da força militar, tá? Eles vão assimilando povos, eles vão vencendo esses povos, eles pegam algumas pessoas dessas guerras, né, desses povos que eles dominam, né, eles produzem sacrifícios humanos. Então isso vai montando até em relação aos povos dominados um certo respeito pelo medo, né, o terror de ser sacrificado vivo, né, numa das pirâmides, né, do Império Azteca lá. Então, e aí vai essa dominação, ele vai se expandindo, tá? Conforme vai crescendo esse império, ele vai se estabelecendo na região, né, que nós conhecemos hoje como sul aí da nação mexicana aí, e norte dos outros países da América Central. Tá bom? Vamos aí para o próximo slide. A organização econômica e social. Para viver na pequena ilha do lago Texcoco, onde Tenochtitlan foi erguida, e suprir as necessidades da população, os astecas realizaram obras que exigiram muito conhecimento técnico. Por causa das inundações periódicas do lago, construíram-se diques e barragens, que possibilitaram o controle do nível da água. Como o lago Texcoco era salgado, foi necessário encontrar uma forma de conduzir água potável das fontes no interior ao interior da cidade. E para isso construíram-se aquedutos. Para ampliar as terras agrícolas, os astecas criaram terraços sobre a água dos lagos, que se chamavam chinampas, conforme vocês podem ver aí na imagem do lado da apresentação, tá? Nesses canteiros flutuantes, eles cultivavam flores e hortaliças. A agricultura era a base da economia asteca. A sociedade estava organizada em comunidades aldeãs que produziam em terras coletivas para a própria subsistência e forneciam excedentes para o Estado em forma de tributo. Cultivavam-se milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau, algodão, tabaco e uma grande variedade de frutas, legumes e verduras. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então essa era como se montou a estrutura, a base, né, da sociedade asteca. Eles foram criando pequenas ilhas, essas ilhas elas foram se unindo umas com as outras, e aí essa sociedade começou a crescer. Vamos dizer assim, essa cidade central, esse núcleo governamental, ele começa a crescer dessa forma, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Educação no Império. Com base nas representações do Códice Mendonça, é possível depreender que a educação asteca era essencialmente prática e bastante severa. Pais e tutores castigavam as crianças que, na visão deles, não queriam estudar. Meninos e meninas recebiam educação diferenciada na sociedade asteca. Nos primeiros anos, a educação dos meninos limitava-se a bons conselhos e a pequenas tarefas domésticas. Até os 7 anos de idade, os meninos aprendiam a carregar água e madeira e acompanhavam o pai no mercado. Dos 7 aos 14 anos, eles aprendiam a pescar e a dirigir os barcos. Aos 15 anos, os jovens podiam entrar para 2 centros de ensino, o Comecaac ou o Teopoticali. O Comecaac era uma espécie de templo dirigido por sacerdotes. Era admitida preferencialmente filhos de altos funcionários. Dos 7 aos 14 anos, eles aprendiam a pescar e a dirigir os barcos. Após os 15 anos, os jovens podiam entrar para 2 centros de ensino, o Calmecac ou o Teopoticali. O Calmecac era uma espécie de templo dirigido por sacerdotes. Ele admitia preferencialmente filhos de altos funcionários do Estado, mas também aceitava filhos de comerciantes e, em alguns casos, jovens de famílias pobres. A educação do Calmecac
era extremamente rigorosa e visava formar sacerdotes e altos funcionários do Estado. Já o Teopoticali, em geral, educava pessoas para atuar no comércio, em postos menos elevados do Estado ou nas atividades militares. Nesses centros, os estudantes eram tratados com menos rigor que na escola sacerdotal. A educação das meninas cabia às mães. Até os 6 anos de idade, elas observavam a mãe tecendo. Depois começavam a realizar as operações simples no tear entre os 7 e 14 anos. Elas fiavam o algodão, varriam a casa e moíam milho. Por fim, aprendiam a manejar plenamente o tear, que exigia prática e habilidade. Voltando para o professor Vanderlei, então a sociedade era bem estabelecida, tinha um establishment, né, que não se modificava. Para os meninos, até uma determinada idade, eles acompanhavam os pais e a partir de um momento eles escolhiam sobre duas situações. Ou iam para a escola de sacerdotes ou iam para a escola de, é, de aprendizes, né, de comerciantes ou do Estado militar, né, ou a escola militar. Tá? Existia esse procedimento e assim se estabeleceu esse processo cultural, né, da sociedade maia, e assim ela vai se desenvolvendo e vai crescendo cada vez mais. Tá bom? Então vamos agora para o nosso próximo slide. Uma sociedade guerreira. A sociedade azteca tinha uma ordem hierárquica dirigida por uma oligarquia militar, aristocrática e sacerdotal. No centro desse grupo de dirigente estava o soberano. A população das comunidades aldeãs tinha uma condição social de agricultor-soldado. Os tributos eram pagos ao imperador e aos sacerdotes por meio de concessão de parte do que produziam, da luta nas guerras ou da prestação de serviço na construção de diques, pirâmides e outras obras. Os artesãos tinham grande prestígio na sociedade azteca. Eles trabalhavam nas residências, nos templos e também em oficinas instaladas nos palácios do imperador e dos altos funcionários do Estado. Confeccionavam roupas, utilizavam algodão tingido e produziam peças de couro, prata, pedras semi-preciosas e cerâmica. Também faziam mosaico de plumas muito apreciados como ornamentos. Os comerciantes foram adquirindo ao longo do tempo grande importância na sociedade azteca, além da variedade de produtos que aumentavam as riquezas do império. Ao viajar para terras distantes, os mercadores traziam notícias de povos ainda não conquistados. Dessa forma, as novas conquistas territoriais eram iniciadas pelos negociantes, que propunham um acordo de submissão das cidades. Caso falhasse, os guerreiros deveriam realizar a conquista militarmente. A importância da guerra. A sociedade azteca mesoamericana, na maioria das vezes, a sociedade azteca dominou a Mesoamérica, na maioria das vezes pelo uso da força. As incursões de soldados aztecas contra povos vizinhos submeteu-os aos pagamentos de tributos e contribuíam para a formação de um grande império. A cultura guerreira era celebrada e difundida em vários momentos da vida azteca, até mesmo no nascimento, como mostra o texto a seguir. O próprio nascimento era considerado pelos aztecas como um combate, cheio de sangue e sofrimento. Quando o menino vinha ao mundo, a parteira o agarrava com firmeza como se fosse um cativo e lançava gritos de guerra. Em seguida exortava o bebê e aguardava suas palavras. Este é o teu lugar, pois tu és uma águia ou um jaguar, um predador solitário. Aqui é apenas teu ninho. A guerra é tua missão, teu dever é dar de comer ao sol e sustentá-lo. Voltando aqui para o professor, mas que poema maravilhoso. Dentro de uma sociedade, né, guerreira, nada diferente disso se espera. Então até o nascimento de um asteca, ele tinha todo um contexto, né, dentro de uma ritualística militar, guerreira, né, de força.
já para imprimir dentro dessa sociedade familiar que aquela criança seria um guerreiro, né, que combateria, né, justamente para o Império Azteca. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. A religião azteca. Os aztecas eram politeístas e construíram templos para os distintos deuses. Tlaloc, deus da chuva e do trovão. Quetzalcoatl, deus do vento, da escritura, do calendário e das artes. Xicomequatl, ou serpente emplumada, deus do milho e da fertilidade e muitos outros. Às vezes construíam templos grandiosos em forma de pirâmides. Neles, os astecas realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. E, geralmente, as vítimas oferecidas como sacrifício eram prisioneiros de guerra ou escravos, assim como ocorria com os maias. Para os astecas, o sol e a lua ocupavam postos de destaque entre os deuses. Ao contrário dos maias, porém, os astecas acreditavam que o sol e a lua eram irmãos que viviam em eterno conflito. A batalha entre esses astros seria vencida diariamente pelo sol, que esmagava o furor da lua e as estrelas para nascer. O culto a Huitzilopochtli, que era o deus guia da tribo e simbolizava o sol. A guerra e os guerreiros ajudava-nos a compreender uma das maiores características da sociedade azteca, a belicosidade. Como vimos, a guerra era muito importante, pois garantia a conquista de territórios e o pagamento de tributos ao Estado e prisioneiros que serviam de oferenda aos deuses. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, então a religião deles era baseada nessa estrutura de conquista, né? Alguns escravos conquistados seriam sacrificados ao deus Sol, tá? Colocando aqui para vocês que para os astecas e para a maioria da população mesoamericana, o sangue do ser humano era a coisa mais importante, né, como oferenda às divindades, pois era como se o sangue fosse uma dádiva divina colocado no interior do corpo humano. Então, para tudo se tinha um ritual e muitos deles estavam relacionados com sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos, isso mesmo. Já pensou numa situação dessa? Tá lá o sacerdote com a faca de obsidiana afiadíssima e você estendido numa uma mesa de pedra e pá no peito, rasga o peito com você, ainda vivo, enfia a mão lá dentro e arranca o coração e mostra pro Deus Sol, né? Terrível, tá? Mas isso realmente acontecia e fazia parte da cultura azteca. Não cabe a nós decidir se estava errado ou não. Isso era aquele momento contemporâneo dessa sociedade, tá bom? Por fim, vamos aí para o nosso próximo slide, os calendários astecas. Os astecas desenvolveram dois calendários, um solar e outro sagrado. No calendário solar, o ano era dividido em 18 meses com 20 dias, que totalizavam 360 dias, cada qual representado por um símbolo: crocodilo, o vento; casa, lagarto; serpente, cérebro; veado, coelho; égua, cachorro, macacos, ervas; cana, jaguar; águia, abutre; movimento, faca de pedra; chuva de flores. Ou seja, havia ainda 5 dias especiais dedicados aos sacrifícios. Dessa forma, completava 365 dias do ano solar. Já o calendário sagrado era composto por 260 dias, dividido em 20 períodos de 13 dias. Os astecas acreditavam que a cada 52 anos os dois calendários se alinhavam, formando um ciclo. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, dentro desse contexto, dá para se identificar, né, o alto nível técnico que os astecas possuíam e desenvolveram esses dois modelos de calendário, que estão muito próximos do que nós entendemos como calendário anual, tá? Esse calendário sagrado, ele já era um calendário desenvolvido pelos sacerdotes, né? E que com certeza alcançaria uma convergência com o calendário normal anual deles, ok? Dessa forma finalizamos a nossa aula de hoje dos astecas, tá? Nossa próxima aula, os incas. Não percam. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.